Quando a gente aprende a fluir com os ritmos da vida, planejar é um ato criativo. Planejar não precisa ser um jeito de controlar tudo, de obrigar as coisas a saírem exatamente como você imaginou. Ao invés disso, um planejamento selvagem é uma ferramenta de cocriação. Assim como o mundo natural é formado por ecossistemas e ritmos interligados, sua vida é diversa e cada instante é surpreendente. Os seres humanos se parecem mais com planetas do que com planilhas. Somos tridimensionais, não lineares. Então, por que a abordagem de planejamento tradicional parece ignorar que as coisas mudam? A única coisa que não muda nunca é que tudo está sempre mudando. Planejamento selvagem é uma metodologia para co-criar com a inteligência do momento, para se manter presente e conectada àquilo que é mais importante para você. É um jeito feminino de definir metas e de medir resultados. É criar de dentro para fora a vida que queremos compartilhar. Oi! Esse é o último episódio dessa temporada especial do Talvez Seja Isso, em que eu, Mariana Bandarra e a Bárbara Níquel exploramos juntas as 11 premissas selvagens que nos ajudam a trazer para o cotidiano as competências da mulher selvagem. Hoje a gente está conversando sobre a premissa selvagem número 11. Quando a gente aprende a fluir com os ritmos da vida, planejar é um ato criativo. Essa premissa, de certo modo, abrange todas as outras e a gente espera que ela te ajude a nutrir os teus processos na direção de uma vida mais selvagem. As premissas selvagens nasceram a partir de tudo que a gente aprende e pratica lá no Planejamento Selvagem, que é uma metodologia e uma comunidade para pessoas que querem colocar seus projetos, suas criações no mundo, tirar seus sonhos do papel, mas sem abrir mão das próprias necessidades mais profundas. Para saber mais e se inscrever, é só acessar planejamentoselvagem.com.br. Aliás, a gente preparou de presente para ti um e-book que apresenta cada uma das 11 premissas selvagens e tu pode fazer o download gratuitamente acessando planejamentoselvagem.com.br/talvez seja isso. E se tu quiser mandar um e-mail e nos contar como é que essas premissas estão batendo por aí, escreve para sim@planejamentoselvagem.com.br. A gente vai adorar continuar essa conversa. Os endereços estão todos aí na descrição do episódio. A gente mal pode esperar para celebrar as criações que brotam a partir daquilo que está fluindo agora mesmo na tua vida, no teu ritmo, sem pressa e sem perder tempo. Hoje a gente está gravando a última premissa. Acho que é legal dizer que a gente está gravando num outro dia, num dia diferente. A gente já começou a publicar os episódios anteriores e saber um pouquinho sobre como você que está nos ouvindo está recebendo essas premissas, o que está fazendo sentido. E a premissa que a gente sobre a qual a gente vai falar hoje é: quando a gente aprende a fluir com os ritmos da vida, planejar é um ato criativo. Então, acho que é bom a gente começar, Mari, falando um pouquinho sobre o que é um ato criativo. E eu vou não te deixar responder ainda, só para dizer também que a gente está gravando ao ar livre. Com cachorros. Com cachorros nos cercando, num pátio que tem uma leve brisa e talvez tenha outros barulhos externos que vão aparecer no áudio, que eu não sei o que pode vir a acontecer. Tem uma cigarra bem insistente aqui atrás da gente agora. Não sei se tu escuta ela. Não tô ouvindo, mas tem barulhos de folhas, tem o barulho do vento. Daqui a pouco eu acho que os cachorros vão latir. Então nós não estamos totalmente no controle da situação em que nós estamos gravando. Pois é, tu disse não vou deixar te responder ainda. Eu não sei a resposta para essa pergunta e eu acho que isso é uma marca do ato criativo. Ele é um mistério. O tweet poderia ser que... Eu acho que um ato criativo é a gente fazer uma coisa que não existia existir, mas a parte onde o mistério reside é que não é a gente que faz, a gente participa
desse ato criativo a gente move com a ação, com a nossa... A gente diz, eu quero fazer uma coisa, e aí a gente diz, como é que será que se faz essa coisa? E daí a gente fala com alguém sobre, eu acho que eu quero fazer essa coisa, mas eu não sei como é que eu faço essa coisa. Então, tem uma série de ações e de movimentos que acontecem, mas tem uma parte que a gente está sendo criada. E essa é a parte do mistério, eu acho. É a parte em que as coisas que a gente cria estão nos criando. Nossa, eu fui para um lugar muito abstrato, muito rápido. Mas eu sinto que tem uma magia no ato criativo, que é essa gente... Tem uma parte da coisa que a gente consegue descrever. Primeiro, eu anotei na minha agenda, amanhã eu vou ligar para fulana. Depois eu fiz... Mas tem uma parte que eu não consigo descrever. E que também está acontecendo abaixo da superfície. E eu acho que se a gente vai olhar para o que é um ato criativo lato sensu, a gente precisa reconhecer que é uma coisa que a gente se engaja junto com ela, a gente ajuda essa coisa a ser criada, esse processo, esse estado, mas a gente não necessariamente sabe tudo o que vai acontecer. É como se o ato criativo desencadeia um monte de atos criativos, coisas estão sendo criadas. E essas coisas não são necessariamente só o que a gente anotou na agenda, no caderno que a gente queria fazer. Não sei se foi esclarecedora essa abordagem, mas o que é pra ti um ato criativo hoje? Eu acho que a tua abordagem me representa, mas enquanto tu estava falando, eu estava pensando em por que a premissa é planejar é um ato criativo. Por que a gente está valorizando o fato de que planejar pode ser visto como um ato criativo? Às vezes a gente entende que o planejamento não é parte da criação, mas também que o ato de planejar não pode ele mesmo ser um ato criativo, né? Que planejar é seguir uma série de procedimentos previamente estabelecidos, uma técnica de planejamento previamente estabelecida, que eu vou seguir 5 passos de planejamento e ao seguir esses passos eu não estou criando alguma coisa. Que muitas vezes, quando a gente pensa em planejamento, a gente não está pensando no próprio planejamento como um ato criativo, ou nem está pensando no planejamento como parte de uma coisa que a gente está criando. Não, agora eu tenho que fazer o planejamento, que é essa coisa meio chata, depois eu vou fazer a coisa legal, que é a coisa que eu quero fazer mesmo, né? Então, que a gente juntou essas duas coisas, que a premissa junta essas duas dimensões de um ato criativo, que se eu não parasse para pensar um tempo atrás, eu ia achar que são duas coisas separadas. Uma coisa é planejar, outra coisa é o ato criativo. E eu acho que quando a gente estava pensando nas premissas, a gente estava valorizando essa parte do ato criativo que nem sempre a gente enxerga quando a gente enxerga a coisa que foi criada. Nossa, sim. A própria ideia de que se um planejamento não foi executado tal e qual ele foi desenhado, então ele não tem valor. Não houve nada que foi criado ali. Acho que existe bem essa ideia de que o planejamento é descartável, né? Ele só está ali em função de outra coisa. Quando tu fala sobre esse subestimar uma parte do processo, eu fico muito acionada naquele meu sermão sobre como a nossa cultura invalida todas as coisas que não são visíveis. A gente falou um pouco sobre isso quando a gente falou de descanso, de que tem coisas que estão sendo feitas quando a gente está descansando, só porque a gente não está vendo, a gente acha que elas não existem. O planejamento, esse imaginar como é que talvez possa ser, a gente se engaja nesse lugar que é da visão, de começar a puxar os fios de uma coisa que a gente não tem como saber o que vai ser. Quando a gente puxa no planejamento, a gente vai criando tensão e essas coisas vão ficando mais vivas porque a gente está se engajando com elas, né? A gente vai tendo mais clarezas. Então, eu vou usar as palavras feminino e masculino, mas não falando de gênero, assim. Acho que as coisas que são visíveis, o momento em que eu pego e corto a madeira para fazer a estante, as coisas que são visíveis são inequivocamente estão acontecendo no mundo da ocularidade, né? Podem ser vistas, porque a gente cresceu nessa cultura, a gente tem muito mais facilidade para valorizá-las. E eu vou dizer que essas coisas que acontecem para fora são mais masculinas, entre aspas. E não que tenham a ver com homens.
Mas todas as coisas que estão acontecendo até eu cortar a madeira, que seria impossível essa coisa para fora acontecer se todas aquelas coisas invisíveis abaixo da superfície não tivessem acontecido. Eu acho que elas ficam subestimadas porque não podem ser vistas, né? E porque o olhar é o sentido dominante de uma cultura patriarcal. Acho que elas estão muito subestimadas também porque elas não podem ser controladas para serem expressas como 3 passos para você fazer isso. Acho que parte da rejeição ao feminino que a gente sente na cultura dominante e que já está ruindo, né? A gente já tem várias novas culturas crescendo no lugar dessa, mas essa ainda tá como o velho paradigma. Acho que muito dessa rejeição tem a ver com como é difícil a gente controlar, medir e prever as partes do processo que são invisíveis. Como é difícil eu dar um prazo para quando eu vou ter terminado de imaginar o jeito que eu quero que a minha vida seja esse ano. Talvez eu não consiga terminar isso no dia 1º de janeiro. Esse aspecto da incerteza é perfeitamente humano que a gente tenha medo dele e busque se ancorar nas coisas que são mais palpáveis. E ao mesmo tempo, quando a gente rejeita completamente as coisas que não são palpáveis, a gente é jogadas numa frustração imensa, porque a gente pensa, mas eu tô martelando e o prego não tá entrando, o que tá acontecendo? E tem coisas que ainda não terminaram de acontecer. Quando a gente fala sobre a sabedoria do momento, a gente tá dizendo, tá, tem uma parte que é tu que faz, mas tem uma parte que não é tu que faz. Que tu precisa estar aberta. E não é uma coisa super hippie, é simplesmente a gente usar a energia. Quer dizer, é uma coisa um pouco hippie. Mas eu não quero dizer que a gente tem que todo mundo passar 20 horas por dia meditando, mas a gente consegue perceber quando a gente está colocando energia numa coisa, insistindo que essa coisa seja o que a gente queria que ela fosse. E eu acho que isso tem muito a ver com a gente esquecer que tem toda uma parte do processo que a gente não vê. E aí eu acho que quem explicou isso de um jeito muito visível pra gente em um determinado momento foi a doutora Clarissa Pinkola Estés, quando ela fala na história ela tá falando sobre a história da La Llorona, em que ela desenha o ciclo criativo e ela coloca que a gente começa o ciclo com inspiração. Então, tudo isso é criativo, tá? Começou a criação. Inspiração, a concentração. Então, a gente primeiro se abre, né, para inspirar as coisas. Ninguém tá vendo nada. Parece que tu tá só caminhando na rua. Ou parece que tu tá só vendo um filme. Aí a concentração. Aí as coisas, ao invés de ser um monte de coisa entrando, a gente internamente começa a trazer as coisas para um único bolinho. Tipo, olha, isso aqui então, tem a ver com a mesma coisa. Se fosse um desenho de 2 curvas, né, tudo bastante disperso e começa numa imagem a se aproximar. Sim, a inspiração mais divergente e a concentração é convergente. E aí a gente vai para organização. Esse seria o lugar do planejamento, né? O lugar acho que o planejamento é tudo até aqui, mas assim, o lugar em que a gente começa a criar caixinhas, a criar um desenho para as coisas. E aí a gente tem a execução e depois a fase da manutenção. E o que a gente tradicionalmente foi ensinada a achar que é estar criando é a execução. Que é o que está claramente acontecendo. E a manutenção é a gente continuar voltando e reconhecendo que tem um aspecto cíclico nisso e que coisas mudaram desde a primeira vez que eu me inspirei e que eu vou precisar voltar a me inspirar de novo. Como é que eu resolvo esse probleminha que deu? Acho que a gente consegue olhar para o ato criativo também como um ato cíclico que não tem necessariamente fim. Que a gente pode escolher o momento em que eu não vou mais engajar a minha energia criativa aqui e sair, mas isso não é garantia de que não vai ter coisas ainda acontecendo naquele processo que a gente fez 6 anos atrás, durante 3 semanas, e que talvez tenha feito sentido para uma pessoa. A gente não tem como prever os resultados do ato criativo, mas a gente não tem como prever quando ele termina, quando ele começa, mas a gente pode escolher muito intencionalmente. Eu quero direcionar a minha energia, a minha força criativa para cá. E a gente pode também intencionalmente retirar a nossa força criativa para priorizar outras criações. Acho que isso pode ser um jeito útil da gente construir um outro framework para olhar para o planejamento que não é
totalmente herdado, sei lá, dos empregos que a gente teve no passado. Eu sinto vontade de ir em muitas direções a partir do que tu falou, tendo que escolher uma. Te ouvindo, eu fiquei pensando... Às vezes a gente se surpreende com o que a gente faz, né? Eu não sei se tu que tá nos ouvindo tem essa impressão de vez em quando de... Olha, eu fiz essa coisa aí. Eu amo essa sensação. Então, te ouvindo é quase como se... Não é que o planejamento selvagem contempla todas essas etapas? Que incrível! Quase como se a gente tivesse usado esse desenho. Quase como se a gente tivesse planejado, quase como se a gente tivesse pensado sobre isso. E eu fiquei pensando que no primeiro módulo a gente fala sobre imaginar e sonhar, ter visões do futuro que a gente quer, né, de como a gente vai estar quando a gente tiver feito as coisas que a gente gostaria de fazer, ou lá no final do ano, se a gente está imaginando no início do ano. E eu fiquei pensando de como é valioso nesse módulo o fato da gente propor exercícios em que a gente questiona se aquilo que a gente está imaginando, aquilo que a gente chegou imaginando no planejamento selvagem, são mesmo desejos meus. Se os sonhos que eu estou sonhando são mesmo os meus sonhos. Porque a gente poderia começar a planejar a partir de uma etapa seguinte, que é, eu sei o que eu quero fazer, como é que eu faço um planejamento disso, sem questionar, será que o que eu quero fazer é uma coisa que eu realmente quero fazer? E pensando em como esse combo, né, que é o nome, o planejamento selvagem. O selvagem é de muita inspiração, para quem está nos ouvindo agora já sabe, né, que a gente estudou o livro Mulheres que Correm com os Lobos, e tem o arquétipo da mulher selvagem, e tem todo esse processo de, no livro, voltar para casa, né? De reconhecer quem a gente é, de tentar identificar quais são as coisas que fazem a gente se sentir viva, a gente se sentir conectada, a gente se sentir presente, a gente se sentir autêntica, porque na nossa cultura acontece muito com as mulheres, mas acontece muito com as pessoas, com todas as pessoas, de a gente ter muitas influências externas, ter muitos padrões que a gente se acostuma a ver e achar que a gente precisa se adequar a esses padrões para, como a gente já falou em episódios anteriores, o que é ser uma pessoa de sucesso. Então eu ouço umas referências externas da cultura e penso, ser uma pessoa de sucesso, preciso ter tais e tais caixinhas preenchidas para ser uma pessoa de sucesso, e eu poderia começar o meu planejamento pensando, então, como eu faço para ser uma pessoa de sucesso se sucesso é isso aqui? E a gente está propondo no Planejamento Selvagem perguntar, o que é sucesso para mim? Como eu posso investigar quais são as coisas, quais são os sonhos, qual é o futuro, quais são os projetos, quais são as coisas que eu quero criar, tentando fazer essa descoberta de volta para casa, assim, né? De sendo autenticamente eu, quais são as coisas que eu quero imaginar, quais são as coisas que eu quero criar. E eu preciso dizer que nós não somos psicólogas, nós não somos coaches, nós não somos... Nós somos praticantes dessa metodologia. Nós somos praticantes e facilitadoras. E com isso eu quero dizer também que a gente criou essa metodologia com base em muitas outras referências, que a gente experimenta, que a gente testa, que a gente faz que isso. Funciona, né? Que a gente faz isso em comunidade com outras mulheres que também estão praticando e estão dizendo, tal coisa funcionou para mim, tal coisa não funcionou. Onde eu quero chegar é que não é fácil. Quero dizer que não é fácil. Não é 5 passos para o seu sucesso. Isso. Então, eu quero dizer que planejar como um ato criativo não é planejar em 5 passos. Às vezes, pode ser frustrante. Sim, porque a coisa que estava dando certo até aqui, de repente parou de dar certo e eu preciso de uma coisa nova. Quando as coisas mudam, a gente vem com esse chip muito difícil de a gente questionar às vezes. Às vezes leva muito tempo para eu me dar conta. Tava funcionando, parou de funcionar. Uma coisa mudou e a primeira coisa que eu vou é... Bom, eu devo estar fazendo alguma coisa errado. Porque parece que alguma coisa mudar... Se o padrão é as coisas acontecerem de maneira linear, alguma coisa mudar
é porque eu errei, é porque alguma coisa está errada. Versus se a gente estiver olhando para um padrão mais cíclico, se a gente se imaginar menos como planilha e mais como planeta, é tipo, não, agora é outra, mudou o ciclo, mudou a coisa, essa coisa que funcionava não era falsa. Ela simplesmente, eu preciso agora é outra coisa, começou uma coisa nova. Então, muitas mortes, muitos renascimentos para cada criação acontecer. Eu concordo contigo que é difícil a gente aceitar essa dança de planejar como ato criativo, aceitar ser permeável ao que o momento está trazendo, aceitar que o imprevisto está aqui, faz parte, entregar uma parte do controle para a coisa que eu tô escolhendo é muito difícil, mas a alternativa também é difícil. Sim. É frustrante a gente tapar o sol com a peneira. E eu não sou do movimento anti-coach, tá, gente? Eu acho que tem gente incompetente em todas as áreas. Eu já tive médicos incompetentes, assim. Eu sei que no Brasil tem uma coisa muito forte de o coach tem que acabar. Eu tive a sorte de ter coaches maravilhosos na minha vida. Mas, assim, essa ideia... Também é muito frustrante a ideia de eu contratar um coach, ele vai me dar 5 passos para o sucesso e aí não deu certo. Porque se eu fiz os 5 passos e não cheguei no exato lugar onde eu entendia que só vai ter sucesso se exatamente isso acontecer, eu tô subestimando todo o processo que não é o resultado. E a gente tá falando disso durante toda essa temporada, a gente tá falando sobre o processo e o resultado não tão separados. Tu comentou do módulo 1, em que a gente fala sobre sonhos, a gente abre o módulo 1 e eu acho que a primeira coisa que a gente diz é: imagina que a coisa que tu tá sonhando começa a despontar no horizonte no exato instante que tu começa a sonhar. Então, todos os passos, todos os desvios. Eu passei 3 anos fazendo essa coisa que parecia não ter nada a ver. Mas daí eu fui mãe. Então, isso quer dizer que aquela coisa não deu certo, meu planejamento. Não, essas coisas, nada tá fora do caminho. Enquanto eu tô no processo, a coisa vai tomando forma. E a ideia de sucesso-fracasso como um binário é muito centrada no produto que eu posso ver no final. E aí a gente vai olhar para todos os índices da produtividade tóxica, que não importa como é que estava tudo até então, se eu tenho um produto bom, então isso é o que importa. A gente pode pensar no planejamento selvagem como um processo humanizado, aqueles processos de parto humanizado, em que lá quando a mulher fica grávida, lá quando ela decide que ela quer engravidar, é que começa já o processo. E não só, o bebê tá bom? Então tá bom. A gente tá olhando desde quando eu quero fazer essa coisa. Ou olha, parece que essa coisa aqui tá me chamando. Porque também, às vezes, tem coisas que a gente não decidiu que a gente queria e quando a gente vê, a gente tá dentro delas. Tem coisas que a gente nasce dentro, né? Tem pessoas que nascem dentro de um projeto. Os seus atos criativos acontecem dentro dos atos criativos de outras pessoas e nada disso tá fora de uma ideia de planejamento criativa. Então, eu sinto que esse ponto específico do controle e da gente aceitar que se eu vou fluir com os ritmos da vida, se eu vou dizer sim para a vida em todos os pontos do meu processo criativo, se eu vou dizer sim para a vida, eu preciso entregar uma parte do controle. E isso não significa, o que rolar, rolou. Isso significa reconhecer que tem uma imensa quantidade de fatores a qualquer momento que eu não sei, que eu não vou controlar. E isso inclui o resultado. Quando tu tá falando, eu tô me lembrando de uma experiência que eu nunca tive, porém, já ouvi mais de uma vez escritores dizerem isso, que começam a escrever um romance. E ele decide. E daí os personagens começam a querer fazer coisas, né? E tipo, a minha ideia era que a fulana iria para esse caminho, mas daqui a pouco ela quis ir para o outro caminho. E eu sempre ficava perplexa. Eu sempre fico, como assim? É tu que tá escrevendo, né? É tu que decide. E daí, quando tu tava falando agora, né, de uma parte a gente faz, outra parte a coisa também tá nos
criando enquanto a gente cria. Fiquei pensando nessa dança, né, que tem a coisa que a gente quer fazer, um pouco de como a coisa quer ser, de como a coisa começa a se manifestar, e daí essa coisa se manifesta interagindo com outras, né, do ambiente. Então, né, não adianta eu querer fazer uma coisa, plantar uma árvore exatamente desse jeito, ela depende de outras coisas, além da minha intenção. Uhum. Eu acho que a coisa que eu acho mais legal do planejamento selvagem é a abertura para o momento presente. Sim. Porque não tem só eu e a coisa, tem A vida. a vida. Porque senão a gente pensa, não, se eu vou planejar e eu não tenho controle sobre essa coisa e nem sobre o que vai acontecer, porque tem acontecimentos externos e mesmo internos sobre os quais eu não tenho controle. Para que eu vou planejar se eu não tenho controle sobre nada? Eu acho que pode ser uma percepção sutil e que eu não acho fácil, para mim não foi fácil entender como eu posso planejar estando aberta para o momento presente. Como eu posso planejar e ao mesmo tempo aceitar viver o momento presente e não querer impor sobre o momento presente aquilo que eu planejei. Porque não adianta, né? Para começar, não adianta. Uhum. Mas como administrar essas duas coisas, que não são só duas, que são várias, mas... E eu acho que no planejamento selvagem a gente consegue ter ferramentas que nos ajudam a navegar nesse cruzamento, bem nesse lugar, de planejar e viver no momento presente. Planejar e não se fechar no planejamento, ignorando todo o resto, né? Acho que por isso que é selvagem o planejamento. É ter uma bússola nessa navegação, né? Tu falou a palavra navegação. Eu amo essa imagem da gente usar metáforas navais. Porque a navegação é muito isso. A gente se prepara, a gente tem aquele ditado maravilhoso que é mar calmo nunca fez bom marinheiro. É no imprevisto que a gente aprende a planejar. É nos momentos em que as coisas deram diferente que a gente forja a nossa capacidade de... Não, é pra cá que eu quero vir. E aí a gente senta a mão ali, né? Mas não é um movimento brusco, é uma manobra, a manobra de tu navegar. Cada pequeno movimento faz uma grande diferença no teu destino, então é um movimento de constante calibragem. O navegar, eu me mantenho na direção que eu quero ir. E eu não controlo o que está acontecendo com as ondas, eu não controlo um monte de coisa, eu não controlo o clima, eu não controlo, mas eu sei. Eu tenho a bússola, eu sei. E o módulo 2 é justamente essa bússola em que a gente está dizendo como é que eu sei para onde eu quero ir. E a gente aprendeu com uma professora que nos influencia um monte, que é a Daniele Laporte, que tem um trabalho chamado Mapeamento de Desejos, que todas as coisas que a gente quer, atrás delas tem escondido como a gente imagina que a gente vai se sentir quando a gente fizer aquela coisa, quando a gente tiver aquela coisa, quando a gente experimentar aquela coisa. Como a gente imagina que a gente vai se sentir é a bússola. É como é que eu quero me sentir. Porque aí eu consigo criar um ponto de contato entre o lugar para onde eu tô indo, para onde eu disse que eu quero ir, entre a coisa que eu tô criando, que tá me criando e sendo criada, essa coisa com a qual eu tô engajada no ato criativo. E essa coisa pode ser uma coisa bem simples, não precisa ser um grande sonho que vai levar 5 anos, 20 anos. Pode ser uma coisa que vai levar uma semana, não tem distinção. Sonhar grande e sonhar pequeno funciona mais ou menos do mesmo jeito. E à medida que eu tô engajada com aquela coisa, eu consigo saborear ela. Eu consigo trazer uma gotinha dessa sensação enquanto eu tô fazendo, entre aspas, a parte chata. E essa coisa é a porção de controle que eu tenho. É a porção que eu não gosto de chamar de controle, porque na verdade não é controle, é autonomia, né? Mas essa parte é o lugar onde importa eu estar conectada, eu saber o que eu quero. A clareza mais potente, isso é uma citação, uma paráfrase, né? Não é uma citação exata da Daniele Laporte. A clareza mais potente que uma pessoa pode ter na vida é saber como ela quer se sentir. Se a gente vai traduzindo as nossas intenções, as nossas metas e os nossos objetivos em sensações, em sentimentos,
A gente pode produzir essas sensações e sentimentos no nosso corpo enquanto a gente está navegando na direção do lugar onde a gente quer ir. E isso permite fluir com a sabedoria do momento e, ao mesmo tempo, é criativo, porque a gente está literalmente criando sensações. A gente só consegue criar no momento. A gente não consegue criar sensações daqui a 2 anos eu vou me sentir assim. E é por isso que é tão frustrante quando a gente imagina que a gente vai... Quando eu conseguir essa coisa... eu só vou terminar de emagrecer mais esses 3 quilos e aí eu vou me sentir bonita. Mas aí... Quando eu termino e chego na coisa... mas eu achei que agora eu ia me sentir bonita. Mas aí pensa em todo o tempo que tu tava se sentindo um lixo enquanto tu tava naquele processo. Como é que um processo que faz tu te sentir um lixo vai resultar em tu te sentir bonita? Essa convergência entre o sentir e o agir, eu acho que isso é o ponto aonde a gente trabalha, onde a gente traz grande parte das ferramentas do planejamento selvagem que permitem que não seja um paradoxo eu saber que as coisas que eu planejei vão mudar e, ao mesmo tempo, eu me manter firme retornando ao planejamento, né? Calibrando, ajustando a cada ponto. Eu acho que seria muito legal, Mari, se tu dissesse como essa premissa tá na tua vida agora. Quando a gente aprende a fluir com os ritmos da vida, planejar é um ato criativo. Eu acho que eu tô num momento de entrega que eu não tenho memória de ter estado tão entregue aos ritmos que estão sendo ditados pelo meu corpo, pelos meus processos interiores. Acho que também tem a ver com várias rupturas que aconteceram em nível global, mas ficar quase 2 anos em quarentena foi algo que criou espaço para eu descobrir ritmos que estavam encobertos. Então, eu acho que o impacto dessa premissa na minha vida agora está sendo bem diferente do que quando a gente originalmente escreveu ela. Eu acho que tem algo aqui que presta atenção, assim, surfa no momento que, enquanto tu tá planejando, a coisa tá sendo criada. Eu tô bem menos ancorada hoje em metas e isso me assusta um pouco. Nesse meu planejamento selvagem desse ciclo, eu acho que eu tô até com uma certa dificuldade de ter metas mais objetivas, de dizer, eu quero ganhar tanto esse ano, eu quero, sabe? Tava me preocupando isso em um determinado momento. E eu acho que eu retomei muita confiança na importância de fluir com os ritmos da vida, porque as sincronicidades ao redor dos momentos que pareciam que eu estava, entre aspas, fazendo as coisas erradas, foram muito poderosas. Eu tenho uma tendência pessoal a achar que se aconteceu uma coincidência muito insana, aquilo ali tá só sinalizando como se fosse um glitterzinho que brilha, dizendo, tá aí mesmo, é aí mesmo, pode ir. E eu acho que essas coisas me fortaleceram muito em momentos em que eu tava me sentindo, será que eu tô perdida? Será que eu tô indo pro lugar? Achar que eu ainda estou planejando, porque eu ainda estou me mantendo presente com eu tô aqui, isso aqui tá acontecendo, isso aqui tá sendo pedido, isso aqui é o que eu tenho na minha pauta, como é que eu tô, o que eu preciso, como é que isso aqui se encosta, porque, bem francamente, eu acho que não é útil, eu acho que não é sempre útil a noção de coisas darem errado ou darem certo, mas assim, bem francamente, eu tô vindo de ciclos em que muitas coisas deram errado. E se eu ficasse olhando pro que estava aparente, era muito fácil eu achar eu tô fazendo tudo errado, por isso que as coisas estão dando errado. E ancorar no planejamento selvagem, nas práticas que a gente já tá há 5 anos firmando, voltando, porque não é sobre não sair delas, é sobre continuar voltando, como a gente falou, né, na premissa do foco. Acho que ancorar nessas coisas me manteve criativa durante momentos em que seria bem fácil eu olhar com o olhar julgador e dizer, tu não tá fazendo nada.
tu não tá conseguindo fazer a coisa, tu não tá fazendo nada, olha o que tu tá fazendo. Revelar esse trabalho invisível que estava acontecendo, obviamente, não é algo que só o planejamento selvagem me permitiu fazer, é algo que vem de muitos lugares, de caminhada de vida, de tá ficando velha, né, que a gente vai vendo, de novo isso. Mas tem ferramentas de centramento que eu acho que me mantém no... Não, planejar é um ato criativo. Eu sigo fazendo enquanto eu sigo engajada com o processo. Mesmo enquanto o mundo tá acabando. E pra ti, como é que tá? Eu sinto que eu dei uma resposta com 1000 voltas. Como é que tá pra ti, nesse momento, o impacto dessa premissa? Acho que está sendo muito bom a gente estar tendo essa conversa agora, porque eu sinto que eu estou num momento de que as coisas que mais estão acontecendo são as coisas invisíveis. E que tá muito fácil para mim achar que eu não estou fazendo nada. Ou que, no meu caso, a voz, ela não diz só eu não estou fazendo nada, ela diz assim: como é que tu pode ter acabado o doutorado e conduzir o planejamento selvagem? Ainda assim tu não tá fazendo nada, tu devia estar fazendo outras coisas, tu devia estar sendo mais criativo, tu devia estar a coisa de que eu devia estar fazendo mais, que eu devia ter uma coisa pronta, que eu devia saber. Como é que eu não sei agora? Eu acabei o doutorado, defendi o doutorado em novembro e eu tenho essa sensação de que muitas coisas que eu desejei fazer enquanto eu estava fazendo doutorado, eu pensei, não, eu vou focar na tese e depois eu vejo se me interessa fazer esse curso. Vou focar na tese e depois eu vejo se... depois eu leio esse livro, depois eu falo com essa pessoa, depois eu escuto todos esses episódios desse podcast, E daí acabou o doutorado e tem essas milhares de coisas na minha frente. Eu não sei qual dessas coisas é mais importante, qual dessas coisas eu quero, qual dessas coisas mais me chama, e eu fico angustiada de que eu não consigo tomar uma decisão, e onde eu acho que o planejamento selvagem me ajuda e essa premissa também, né, especificamente, é que talvez a fluir no ritmo da vida tenha a ver com coisas que, como tu falou, que acontecem que a gente não tá vendo. Com eu, talvez, me dar esse tempo de deixar essas coisas assentarem um pouco. Tudo que eu estudei no doutorado, toda a nossa experiência desses anos todos com planejamento selvagem. Tudo isso se misturando, remexendo nesse solo, e eu dar esse tempo. Tá me vindo uma imagem de uma pessoa que planta uma coisa e fica olhando essa coisa, fica olhando essa terra e esperando que... Por que ainda não tem uma árvore? Por que ainda não tem uma árvore? E isso é não estar no momento presente. O que o planejamento selvagem me ajuda é ficar tipo, eu plantei uma árvore, plantei uma semente. Eu vou ficar aqui um pouco parada esperando essa coisa trabalhar e confiando que tem uma coisa que vai surgir daqui, sabe? Tem uma coisa que pode vir, que eu não sei bem o que é, e que essa coisa também me transforma, e que o tempo também tem um trabalho para fazer, né? O tempo, como a gente fala no módulo 1, eu acho que o tempo é um ingrediente. Fluir no ritmo da vida tem a ver com confiar um pouco no tempo das coisas. E no próprio tempo, né? Isso. E eu tô me agarrando nessa ideia para navegar por esse momento com alguma tranquilidade, né? E tá navegando, então eu não tô navegando. Por que eu ainda não tô vendo a Terra? Por que eu ainda não tô vendo a Terra? Por que eu ainda não cheguei onde eu tenho que estar? E tô lá no meio do oceano, assim, sabe? Então tô, tipo, não. O que eu quero dizer com isso é que eu não tô completamente tranquila. Mas o negócio não é eu estar tranquila. O negócio é eu lembrar, tipo, não, eu tô no meio do oceano, é por isso que eu não tô vendo a Terra. Não, eu acabei de plantar, é por isso que ainda não tem uma árvore. Então, lembrar que parte do processo é invisível, né? Tipo, não, eu tô na parte que uma parte é invisível. Então tá, sabe? Então esse é meu momento. E como é incrível que a gente tem várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então algumas estão na parte bem incipiente ainda, super invisível. Outras estão já numa coisa em que já tem partes visíveis, e às vezes a gente tá com várias rodas girando ao mesmo tempo. Tem um aspecto em que às vezes a gente vê só de relance uma coisa que está acontecendo, ou a gente sente só um pedaço, porque tem muitas coisas que estão competindo, não, mas tem muitas coisas que estão chamando a
a nossa força criativa, né? A gente não é monotarefas, a gente não é máquinas industriais. Isso é como tu lembrou, né, no textinho de apresentação da premissa que nós somos mais como planetas do que como planilhas. Num planeta tem muitos ciclos acontecendo e tem coisas internas, né, que estão acontecendo debaixo da Terra e tem coisas que estão acontecendo, o ciclo da água e o ciclo das estações, e tem muitos ciclos acontecendo mesmo, começando e terminando, né? E eu achei bem interessante como essas perguntas frequentes das vozes na cabeça. Por que eu não tô fazendo mais coisas? Por que tu não conseguiu ainda fazer isso? Tu viu o que tu tá fazendo errado que tu não tá conseguindo fazer? Tu viu que essas vozes apareceram pra nós duas, e eu acho que não só esse momento histórico, mas eu acho que essas vozes estão sempre bem salientes, acho que pra todo mundo. Fico curiosa de saber quais são as coisas que essa voz implacável do nada nunca é suficiente, quais são as coisas que essa voz está dizendo pra ti que tá nos ouvindo. Porque quando a gente coloca essas cobranças entre aspas, a gente não tá descartando elas e dizendo, cala a boca. Porque quando a gente manda cala a boca, elas gritam mais. Mas a gente tá conseguindo ver que isso aqui é só um pedaço que tá com medo. E a gente consegue, quando uma criança tá com medo, é muito mais fácil a gente abraçar ela quando a gente não acredita no que ela tá dizendo, né? Tipo assim, mãe, tô morrendo. Não, tu só cortou teu joelho. Eu fico curiosa e a fim de fazer um convite pra gente se separar um pouco dessas vozes e poder olhar pra elas não como tiranas implacáveis, mas como uma voz que tá com medo. Que tá com medo que a gente esteja ficando pra trás, que tá com medo que a gente não seja suficiente, que tá com medo que as coisas que a gente não sabe estejam tramando contra nós. Se a gente não acredita nisso, a gente pode ser mais eficiente em se manter fluindo nos ritmos da vida, mesmo quando essas vozes estão gritando. Eu acho que pra mim tem uma coisa muito clara que sai dessa conversa, que é, não é confortável. Nenhuma das opções é confortável. Uma delas é desconfortável navegando e a outra é desconfortável sem encostar no timão. Ou é desconfortável tentando forçar movimentos bruscos. Uma linha reta no mar. Tentando forçar movimentos bruscos que talvez não sejam possíveis. Não é confortável, mas dá pra fazer diferente. Eu espero que essas 11 premissas tenham te ajudado de alguma maneira, tenham feito sentido para ti que está nos ouvindo, como fazem para nós e como acho que ficou bem explícito ao longo das conversas, como em alguns momentos umas fazem mais, em outras premissas estão mais presentes, em alguns momentos umas parecem muito desafiadoras, em outras parecem muito desafiadoras. A gente vai, para usar essa expressão que a gente usou bastante, navegando, né, com elas, vendo qual é mais útil, mas espero que tenham sido conversas proveitosas para ti que está nos escutando. Te convidar de novo para nos escrever, nos contar como é que elas chegam aí na tua vida, o que elas trazem para ti. Dizer que foi muito gostoso voltar a gravar e fazer essas conversas contigo, Mari. Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigada. Obrigada tu que tá nos ouvindo. Obrigada pelas coisas que tu tá fazendo que são invisíveis. Obrigada pelos processos que tu tá aceitando, pelos ritmos que estão te atravessando e que tu tá permitindo que as coisas aconteçam. A gente sabe que não é fácil, mas nem sempre as coisas mais fáceis são as mais gratificantes. Eu espero que a gente possa continuar essa conversa e, se fizer sentido para ti, que a gente possa fazer essas conversas juntas no Planejamento Selvagem e, de qualquer maneira, a gente segue juntas. Sim, a gente costuma falar para as pessoas que estão no Planejamento Selvagem, a gente tem essa comunidade em que a gente diz que a gente está na torcida, né, umas pelas outras, que a gente se coloca sempre como uma torcida, embora a gente não tenha controle sobre o que vai acontecer, a gente pode torcer umas pelas outras, né. Quero te incluir, tu que está nos ouvindo, seja como for que a gente vá voltar a se encontrar, que a gente tá na tua torcida e na torcida para que teus sonhos e teus desejos possam florescer da maneira mais bonita e viva possível.
coisa maravilhosa tem sido compartilhar contigo essa temporada especial do Talvez Seja Isso sobre as 11 premissas selvagens. Escreve pra gente, conta como essas premissas estão batendo por aí. É só escrever pro e-mail sim@planejamentoselvagem.com.br. Cada e-mail que a gente recebe, a gente lê com muito amor. E se tu sentiu o chamado para trazer essas premissas pra prática e quer fazer isso em comunidade com a gente durante 12 meses, saiba que o Planejamento Selvagem tá de portas abertas, mas só até o fim de março. Para saber mais e se inscrever, é só visitar o site planejamentoselvagem.com.br. Mesmo que tu esteja chegando nesse episódio depois de março, lá no site vai ter todas as informações que tu precisa para se conectar com a gente. No Planejamento Selvagem não existe atraso. O momento certo para você é o momento perfeito.